Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez falaremos sobre a luta e a perseverança. Ainda nós não falaremos dos frutos, mas deixaremos para depois. Nós falamos que o passo inicial da luta é concretizar, é pôr em prática. Depois nós temos a perseverança nisso. Então, como a gente já falou nessa formação, você vai conhecer a virtude, você vai colocar em prática, exercer aquilo e você vai perseverar. Nosso Senhor Jesus Cristo já falou: quem perseverar vai ser salvo. Então eu espero que você possa acompanhar com muita atenção essa formação de hoje. E desde já, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho. Com certeza essas formações será para você uma riqueza muito grande e com certeza você conseguirá ser uma pessoa cada vez melhor, mais madura, virtuosa para a sociedade, para Deus, inclusive, né? Muito bem. Então nós seguimos fazendo essa leitura comentada. O poste e a árvore. Como já mencionamos, o número 1810 no Catecismo da Igreja Católica indica 3 meios de adquirir virtudes. Comentamos os 2 primeiros: pela educação, por atos deliberados, ou do terceiro, por uma perseverança sempre retomada com esforço. Uma perseverança sempre retomada com esforço. Não há perseverança em quem desiste ou interrompe o esforço antes de chegar ao fim. É preciso continuar para perseverar. E eu acrescento, é preciso perseverar para alcançar, para ser melhor, para ter os propósitos próprios em vista, em mãos, realizados. Segue dizendo para nós, Francisco Fausto: na rua de trás da minha casa erguem-se muitos próximos uns aos outros um poste e uma árvore. Passados anos, ambos continuam a estar lá, mas o poste só está, cada vez mais escurecido pela poluição, cada vez mais deteriorado. A árvore, uma pitangueira longeva, encontra-se, pelo contrário, em perene processo de renovação vital. Ou seja, a árvore, ela é vida. Ela tem uma seiva, ela precisa ser molhada. A árvore cresce, aumenta em beleza e densidade de folhagem. Cobre-se na primavera de inúmeras florzinhas brancas e oferece tantas frutas que, apesar da voracidade dos sabiás e dos passantes, não se esgotam. O poste é o símbolo da rotina. A árvore da perseverança. Olha que bonito. O poste, um símbolo da rotina. Uma rotina mal cuidada, sem o devido asseio, sem o devido zelo. Enquanto que a árvore, ela é cuidada pela chuva, pela seiva. A perseverança. São José Maria Escrivá, como sempre, magistralmente, ele diz a seguinte frase: começar é de todos, perseverar de santos. Começar é de todos, perseverar de santos. E a partir disso nós temos algumas pistas que a gente pode refletir, a gente pode meditar. Primeiro, perseverança refletida. Esse mesmo ponto que eu havia dito, ele termina assim: que a tua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. Então, não é porque lá atrás nós tivemos um primeiro impulso que a gente deve andar apenas no embalo. Não, cada passo é refletido. O caminho se faz caminhando, mas cada passo, cada metro que eu ando, cada centímetro, ele é refletido.
Para perseverar, a reflexão é muito mais importante do que a emoção. Mas que a emoção seja um elemento que ajude no start, no início, a reflexão é muito importante. E desde já eu já me adianto, né? Como que essa reflexão ela vai se voltar uma hora ou outra na vontade. A vibração inicial com que partimos à conquista de uma virtude facilmente esmorece. Passado algum tempo, podem vir ataques de canseira, de pessimismo perante as dificuldades, complexos de fracasso, tentação de pensar que tudo foi mera ilusão e que nunca conseguiremos melhorar. Pedro Rodrigues, na edição crítica do livro Caminho, esclarece que foi Álvaro del Portillo quem, sendo assim, que quem, sendo ainda um estudante, escreveu a São José Maria: Passou-me o entusiasmo. E este lhe respondeu como se recolhe em caminho: Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever que é abnegação, que é renúncia, que é mortificação. Com amor, esforçando-nos para cumprir a vontade de Deus, mesmo a contragosto, e com consciência do dever, que leva a refletir, a fazer oração, a exercitar a virtude da prudência, da virtude da prudência. Falaremos nos episódios futuros, pedindo conselho para afinal encontrar a maneira prática de esperar as dificuldades e os estados de ânimos negativos e formular propósitos eficazes de prosseguir na luta. Então, como um dos meios de perseverarmos de forma reflexiva é justamente exercer a prudência, pedindo conselho, encontrar maneiras práticas de superar as dificuldades. Segunda forma que nós crescemos na perseverança, a força da contrição. Existem duas formas de amar a Deus: a entrega filial e generosa à vontade de Deus e o arrependimento amoroso. Todos nós falhamos muitas vezes, apesar de bons propósitos. A maneira de perseverar, então, é reagir como o publicano e o filho pródigo com um pedido de perdão. Ó Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Tu sabes que eu te amo. Unido à resolução de levantar-nos quanto antes e de voltar à luta com confiança sem renunciar à meta proposta. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que no meio dessa luta, da perseverança, não haverá ausência de quedas. Se você é cristão, mais uma vez eu reafirmo, nós vamos ter os nossos tropeços, os nossos deslizes, errar o alvo, vamos pecar, sim, mesmo que nossa vontade fraqueje, mas nós devemos tomar uma resolução muito firme, muito sólida, de levantar-nos imediatamente e recomeçar. Não tem outro caminho. De certo modo, pregava São José Maria Escrivá: a vida humana é um constante retorno à casa de nosso Pai. Retorno mediante a contrição, mediante a conversão do coração, que se traduz no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar de vida, e que, portanto, se manifesta em obras de sacrifício e de doação. Retorno à casa do Pai por meio desse sacramento do perdão, em que, ao confessarmos os nossos pecados, nos revestimos de Cristo e nos tornamos assim seus irmãos, membros da família de Deus. Uma terceira forma, a força da humildade. Uma das causas de desistência na luta é a amargura do fracasso. A amargura do fracasso. Falei mais uma vez, não consegui me conter. Não consegui calar, não consigo mudar. Olha a desesperança que entra. A autoestima vai para baixo. Novamente, São José Maria nos exorta a partir de dois conselhos. Primeiro, cristão não é nenhum colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada.
Jesus Cristo, nosso Senhor, só se comove com a inocência e a fidelidade de João, como se enternece com o arrependimento de Pedro depois da queda. O que Jesus deseja, acrescenta, é que saibamos insistir no esforço de subir um pouco dia após dia. Deus quer que subamos um pouco hoje, amanhã, cada dia. Né? Como algumas pessoas dizem, né, no pensamento secular, 1% a cada dia, né? Mais 1% a cada dia. Você imagina isso em um ano, quanto que vale isso? É muita coisa, né? No segundo ponto, Jesus quer que sejamos simples como uma criança. Como sabe, de uma criança não se esperam grandes resultados, como de uma empresa, inclusive em pouco tempo, mas a boa vontade de agradar os pais, ainda que seja de modo desajeitado. Assim também é conosco. Deus, quando nos vê lutar humildemente, sem desistir, fica comovido, conhecedor da nossa fraqueza, pensando: pobre criatura, que esforços faz para se portar bem. Impressiona saber que 3 meses antes de falecer, já no término de uma vida santa, São José Maria, como recordava Dom Álvaro Della Portillo, via-se a si mesmo como uma criança que balbucia: estou começando e recomeçando. E assim até o fim dos dias que me restem, sempre recomeçando. O Senhor assim o quer, para que nenhum de nós haja motivos de soberba, nem de nécia vaidade, nem de louca vaidade. Ou seja, mesmo que nós sejamos impecáveis, nós vamos ter um tropeço ou outro para que nós sejamos humildes. E sendo humildes, nós construiremos grandes virtudes. Grandes virtudes. Então, se São José Maria, que foi um grande santo, o santo do cotidiano, nos ensinou que ele mesmo recomeçava sempre, quem dirá nós? E assim deve ser o nosso pensamento. Quero que hoje você saia dessa live, dessa formação, melhor dizendo, com esperança, com ânimo, com coragem. Este é um bom caminho. Enfrentar com humildade as nossas falhas, sabendo que Deus nos compreende, nos anima e que nunca desiste de nos estender a mão. Dá-nos forças para perseverar. Um quarto ponto, o otimismo. Somos crianças que balbuciam, pequeninos comparado com a grandeza de Deus. Como seria absurdo que uma criança dissesse: sou um fracassado. Daríamos risada e depois a consolaríamos e a animaríamos com ternura. Pois bem, é assim que Deus age conosco quando nos vê humildes. Por isso, se não sabemos filhos de Deus muito amados, vamos lutar com otimismo, independente dos resultados mais ou menos brilhantes que obtenhamos. Cristo fará conosco como fez com São Pedro. Após uma noite de pesca inútil, dirá: lança a rede guiada por mim. Ou seja, continua pelo bom caminho dos teus propósitos e dos conselhos recebidos. E verás como acabas apanhando uma grande quantidade de peixes. Aprendamos a dizer a Deus com confiança de filhos: viste como tudo faço mal? Pois olha, se não me ajudas muito, ainda farei pior. Quero escrever todos os dias uma página grande no livro da minha vida. Mas saem da minha pena coisas tortas e borrões. De agora em diante, Jesus, escreveremos sempre juntos os dois. Além disso, nosso otimismo, apoiado na fé, nos levará a compreender esse aparente paradoxo. Fracassaste. Nós, os filhos de Deus, nunca fracassamos. Não fracassaste, adquiriste experiência. Para a frente. Olha só como que essa frase ajuda a gente a ter uma nova interpretação, uma nova ênfase
naquilo que devemos fazer. É justamente a perseverança. Após cada tropeço, perguntemo-nos, com paz e confiança: o que aprendi com essa falha? Que experiência tiro deste fracasso? Fracasso entre aspas. Talvez tenha acontecido que planejei mal o momento ou o modo concreto de fazer o que me propus. Um tempo de oração, vencer um defeito, uma ajuda ao próximo. Talvez me propus coisas muito difíceis. Preciso começar por algumas mais fáceis. Em vez de me propor, por exemplo, vencer toda e qualquer irritação, vou começar por evitar a irritação à mesa, quando alguém se atrasa. E pensemos que às vezes talvez tenhamos feito muita força, mas tenhamos rezado pouco, esquecendo que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Um quinto ponto, o espírito esportivo. Isso nos levará a ter espírito esportivo, como ensina São Paulo a Timóteo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Ele procura lutar bem, como se verifica pelo que escreve aos Filipenses. Consciente de não ter ainda conquistado a meta, só procuro isto. Prescindindo do passado, atiro-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. O bom atleta, o bom esportista, ele treina muito. Participa de campeonatos, de Olimpíadas que não ocorrem todos os anos. Ele treina, sei lá, dias, horas, anos, às vezes para fazer uma prova de 100 metros rasos, que são 13, 14 segundos, sei lá. Ele treina muito e mesmo assim ele pode fracassar. Então olha só como que a gente olha para os esportistas que aprendem com os supostos fracassos, mas que não desistem facilmente. Então, o bom esportista ele aprende com os fracassos e deixa para trás e volta a treinar cada vez mais e melhor. Porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade de que, mesmo que ele não tenha alcançado o que ele se propôs, ele vai voltar lá e recomeçar. Então, olha só como que nessa formação de hoje, além de exortá-lo na perseverança, que sejamos aí atletas. Atletas no sentido, te convido também a ser uma pessoa que faça exercícios, com certeza, mas que também seja um atleta no sentido da maturidade, psicologicamente falando. Não se deixa, então, o atleta afundar pela derrota. Tem espírito esportivo, sabe perder e sabe ganhar. E graças a esse espírito acaba conquistando o prêmio. Como vê, o importante é perseverar, querer lutar durante o tempo que for preciso, a vida toda, sem jogar a toalha. O coach, o orientador espiritual, nos ajudará a definir a forma de melhorar o treino. E com a ajuda da graça, perseveraremos e saborearemos essas palavras de Jesus, como eu falava no começo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que possamos guardar essa palavra, eu até anotei nesse livro, deixar para trás o erro, o passado, aprender mais, voltar a treinar mais e melhor. Aqui até o Francisco Falta ele fez uma comparação com o coach, com o treinador. Se você não tem ainda um diretor, um conselheiro espiritual, se está dentro do teu alcance, procure. Eu acho que vai ser muito válido para você. Passou o caminhão agora há pouco. Eu acho que vai te ajudar bastante. E assim nós falamos hoje sobre a luta, sobre a perseverança. Espero que você tenha essa perseverança, que como nós veremos no futuro, nos próximos episódios aí dessa belíssima obra, é Filha da Fortaleza. Então, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa formação, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal,
ativa o sininho e a gente se vê numa próxima formação. Até mais.